Bom dia a todos. Antes de começar, eu queria agradecer imensamente ao Dr. Luciano e à organização pelo convite e por estarem organizando um evento tão importante para a ciência brasileira, especialmente nesse momento delicado que a gente está vivendo. Eu queria também agradecer a todos vocês que estão assistindo a essa palestra, na qual eu vou revisar o uso de biotintas para bioimpressão 3D. E essa sou eu, Tassiana Pereira. Eu me formei em bioengenharia pela Universidade de Harvard, onde trabalhei no laboratório de engenharia de tecidos do Dr. David Mooney, que é um gigante dessa área. Hoje eu sou vice-presidente de Life Sciences na Levy, que é uma startup de bioimpressão 3D na Filadélfia, Estados Unidos. E hoje eu vou falar rapidamente sobre a Levy, a bioimpressão 3D, e vou focar a maior parte da palestra para falar sobre biotintas e alguns exemplos e aplicações. Então, a Levy foi fundada em 2014, após nosso atual CEO construir a primeira bioimpressora 3D desktop do mundo. E desde então, o nosso foco é construir ferramentas para engenhar a vida. Nossas bioimpressoras 3D e biotintas são utilizadas por pesquisadores ao redor do mundo que trabalham para encontrar soluções para os maiores problemas da humanidade, para curar doenças, testar novos medicamentos, criar dispositivos médicos customizados e para Build with Life, que é a nossa grande missão de construir vida com vida. Nossos usuários vêm de renomadas instituições como o MIT, University of Pennsylvania, que é aqui na Filadélfia também, a Harvard Medical School, Stanford University, e também de empresas farmacêuticas como a Genentech e GSK. Hoje nós servimos mais de 350 laboratórios em mais de 40 países, incluindo o Brasil, e até um dos nossos usuários vai falar nesse congresso, o Dr. Anderson Lobo. Os nossos equipamentos que são utilizados, os nossos equipamentos e nossas biotintas que são utilizadas ao redor do mundo passam por várias publicações anuais e tem foco em engenhar tecidos de diferentes partes, como fígado, coração, pulmão, entre outros. Então, fazendo uma rápida revisão do processo de bioimpressão 3D, as bioimpressoras 3D usam materiais biocompatíveis, que são as biotintas, misturadas com células para imprimir tecidos. E depositando biotintas camada por camada, as bioimpressoras têm a habilidade de criar tecidos complexos que mimetizam aqueles encontrados no corpo humano. Essa técnica de biofabricação é muito poderosa porque ela providencia a liberdade de design para atingir resultados biológicos avançados. Aqui na figura A e na B, vocês podem ver a diferença do que você pode alcançar com hidrogéis pipetados e hidrogéis bioimpressos. Aqui é um rim, mini rim, bioimpresso com colágeno tipo 1. E a gente sabe que o cultivo 3D tem várias vantagens por ser uma alternativa muito mais fisiologicamente relevante do que o cultivo em 2D, mas com a bioimpressão 3D, com mais controle de deposição de biomateriais ou das biotintas e das células, a geometria pode guiar a biologia, ou seja, o controle macro leva a um maior controle do microambiente de modelos impressos. Nessas imagens de microscopia de fluorescência, usando LiveDead, é possível ver o direcionamento da orientação de fibroblastos dermais humanos que foram cultivados por 14 dias. Na imagem C, essas células foram encapsuladas em colágeno tipo 1, com a concentração de 3 miligramas por mililitro, e não tem orientação nenhuma por terem sido pipetados. E as mesmas células, com o mesmo tipo de cultivo, no mesmo material, que foram bioimpressas, mostram esse direcionamento que vai de acordo com o filamento da biotinta que foi impressa. Então, a gente pode ver que esse direcionamento é claramente controlado pela bioimpressão. Então, com a bioimpressão, a gente tem esse controle no nível micro e macro, a gente consegue criar geometrias complexas e customizadas que trazem
relevância fisiológica, expressão de biomarcadores relevantes e a padronização com alta capacidade. As principais áreas da bioimpressão 3D são hardware, com as bioimpressoras 3D e extrusores especializados, wetware, com as biotintas, células e reagentes necessários para o cultivo e análise dos modelos bioimpressos, e software, para modelagem 3D e o controle do processo de bioimpressão. Na área de hardware, diferentes bioimpressoras têm variadas características para servir diferentes aplicações. No nosso caso, a gente tem esses 3 modelos de bioimpressoras com 1, 2 e 3 cabeças ou extrusores, e o número de extrusores normalmente define quantos materiais e células podem ser utilizados em uma impressão. Esses extrusores podem ser de tecnologia pneumática, mecânica, inkjet, e podem providenciar controle de temperatura ou também ter LEDs de UV ou luz azul para reticulação das biotintas. A área de software providencia uma plataforma para modelagem e fatiamento de formas bioimpressas, como também o controle de outros parâmetros que variam dependendo da biotinta sendo utilizada. Então, o colágeno, por exemplo, ou outros materiais provenientes da matriz extracelular normalmente são bioimpressos em temperaturas mais baixas, 4 graus Celsius. E o software permite esse controle da temperatura, da pressão e outros parâmetros importantes no processo de bioimpressão. E, finalmente, a área de wetware encompassa toda a parte biológica, como a escolha das biotintas apropriadas, células e aditivos, dependendo do tecido que você está tentando construir. E esse processo de bioimpressão 3D tem 4 principais etapas, normalmente. Ele começa com o preparo das células, o cultivo das células para uso, e o isolamento dessas células, a formação de um pellet para conseguir encapsular na biotinta. E essas células variam de acordo com a aplicação final. Por exemplo, se você quer fazer cartilagem, você pode usar células tronco mesenquimais para a bioimpressão desse tecido. Então, após o isolamento do pellet, é feita a encapsulação na biotinta e o preparo na seringa para a bioimpressão. E essa biotinta deve mimetizar a matriz extracelular do tecido de final aplicação. Por exemplo, na cartilagem, que a gente está usando como nosso exemplo aqui, as células tronco mesenquimais podem ser encapsuladas em colágeno. Após isso, a seringa é colocada no extrusor e o material passa pelo processo de bioimpressão, que pode envolver várias técnicas de software, de hardware, incluindo a modelagem de CAD, fatiamento, deposição de materiais com controle de temperatura e taxas de fluxo e métodos de reticulação. Finalmente, após a bioimpressão, esses modelos são cultivados pelo tempo e com o meio apropriado para cada tecido. Então, vamos falar mais sobre as biotintas. O que são as biotintas? Elas são materiais naturais ou sintéticos, biocompatíveis, que mimetizam a matriz extracelular para promover adesão, proliferação e diferenciação de células. Esses materiais dão auxílio estrutural e bioquímico para que as células bioimpressas possam ter viabilidade e, importantemente, construam tecidos tridimensionais funcionais. E essas biotintas têm diferentes componentes. Normalmente é um material base, as células que são incorporadas ao material base e aditivos para funcionalizar a biotinta. Mas também tem biotintas que já vêm mais prontas já para misturar com as células, por exemplo, as matrizes extracelulares e celularizadas, que são simplesmente misturadas com as células e bioimpressas. Mas, usando um exemplo que usa aditivos para construir ossos ou para bioimprimir ossos, que é o exemplo que está aqui,
tem algumas opções diferentes de biotintas e aditivos, mas pode ser usado a linha celular, ou podem ser usadas células-troncos mesenquimais, misturadas com alginato, que foi funcionalizado para melhor adesão celular com RGD e depois reticulado com uma solução de cloreto de cálcio. Então, tem diferentes combinações para os mesmos tecidos, que diferentes escolas de engenharia de tecidos vão escolher focar, mas tem várias opções e a gente é versátil e oferece todas essas opções para os nossos clientes. Só que internamente no nosso laboratório a gente escolhe algumas específicas para os nossos experimentos. Essa biotinta base que eu mencionei e os aditivos também podem ter diferentes origens, sendo elas origem animal, como o colágeno, a gelatina, que é simplesmente o colágeno desnaturado, o ácido hialurônico e matrizes extracelulares e celularizadas. Tem outros exemplos, mas esses são alguns que a gente oferece. Também podem ter origem vegetal ou de algas, como o alginato, a nanocelulose e a agarose, e origem sintética, como o PEG, a policaprolactona, o PCL e o Pluronic. Muitos desses materiais podem ser funcionalizados quimicamente com a adição de grupos metacrilatos, diacrilatos ou tiolatos. Essas funcionalizações são muito utilizadas para fotorreticulação ou reticulação térmica e aumentam a versatilidade de materiais para uso em diferentes aplicações. Também pode ter aqueles aditivos que eu falei que também podem ser de origem animal, diferentes proteínas que são isoladas e incorporadas em um material base. Mas comparando um pouquinho as origens, né? As biotintas sintéticas providenciam um maior controle da composição dos biomateriais, o que pode ser uma vantagem no sentido de padronização, principalmente na hora de ir para um ambiente clínico, no qual essa padronização é muito importante no aspecto regulatório. Mas elas ainda falham ao tentar mimetizar completamente a matriz extracelular, que é muito importante para direcionar as funções das células e do tecido bioimpresso. Já as biotintas vegetais ou de algas normalmente têm vantagens mecânicas, elas são mais fáceis de imprimir, mas também, como as sintéticas, pecam ao tentar mimetizar completamente a matriz extracelular. Claro que esses dois materiais podem ser funcionalizados, mas mesmo com funcionalizações, eles não atingem o mesmo resultado biológico do que as de origem animal. Então, finalmente, as de origem animal são as mais promissoras em termos de relevância fisiológica. Principalmente as matrizes extracelulares e celularizadas, porque elas mantêm todo o arcabouço funcional de tecidos para que as células tenham todas as informações bioquímicas que controlam suas atividades. E o que pode ser uma desvantagem desses materiais é que é difícil de padronizar a composição, como eles são, como suas estruturas e composições são mantidas do tecido de origem. O custo também pode ser uma dificuldade e a escala da manufatura também é difícil. É mais difícil quando se pensa nessa transição do laboratório para a clínica. E esses são alguns fatores que têm que ser levados em conta na hora de pensar no uso de uma biotinta ou pensar na invenção ou fabricação de uma biotinta. Então, esses materiais que eu mencionei são alguns exemplos de biotintas, mas essas biotintas são principalmente caracterizadas ou categorizadas em três diferentes categorias, que no caso são de biotintas sacrificiais, que são materiais utilizados para a formação de redes vasculares em tecidos, como o carbohydrate glass e o Pluronic. E esses dois materiais são usados para criar a rede vascular e depois são varridos com perfusão de líquidos apropriados, né, para conseguir retirar e lavar esses materiais.
e aí deixam para trás os canais, os vasos relevantes. As biotintas de matriz são hidrogéis utilizados para tecidos moles que mimetizam a matriz extracelular, como o colágeno e as matrizes celularizadas, que são derivadas de tecidos específicos. Então, a gente oferece, por exemplo, a Levy Liver DECM, que é a matriz extracelular celularizada do fígado ou de porcos ou de humanos, como biotinta para bioimpressão. E também tem os materiais de suporte, que são materiais biocompatíveis com a rigidez apropriada para mimetizar tecidos duros, como ossos e cartilagem. Alguns exemplos são a policaprolactona, PCL, e o Hyperelastic Bone, que é uma invenção de alguns cientistas da Northwestern, que são nossos parceiros da Dimensionings, que inventaram esse material composto de PLGA e hidroxiapatita e é um material muito relevante para engenharia de tecido ósseo. E essas biotintas, na hora de fabricar essas biotintas, têm 3 categorias de propriedades muito importantes de se pensar: propriedades biológicas, mecânicas e reológicas. As biológicas são da composição, que contém as informações bioquímicas necessárias para a função apropriada das células bioimpressas para cada tecido. Então, quais são as proteínas presentes na biotinta que vão dar os sinais para as células necessários para elas funcionarem da forma que elas têm que funcionar no tecido de aplicação. As propriedades mecânicas, como a gente sabe, propriedades viscoelásticas também determinam funções celulares. Então, as propriedades mecânicas são muito importantes, elas têm que ser reguláveis para atingir parâmetros mecânicos apropriados para cada tecido. E esses parâmetros podem ser, exemplos desses parâmetros são a rigidez e a elasticidade. E, por fim, as propriedades reológicas, que são propriedades que auxiliam a bioimpressão de materiais com grande confiança estrutural. São as propriedades de bioimpressão, quão fácil é imprimir, o material consegue formar um filamento saindo da agulha e se o material consegue manter uma estrutura, uma fidelidade de estrutura quando bioimpresso. Outras características que são importantes a serem consideradas a longo prazo são, obviamente, o custo e quão escalável é a manufatura da biotinta. E isso é muito importante, principalmente quando se fala, como eu disse, na transição do laboratório para a clínica. Pensar muito nisso. As biotintas têm várias aplicações e podem ou ter a mesma base com diferentes aditivos para cada tecido, então ter uma base universal, ou já serem feitas inteiramente específicas para cada tecido, que é o caso das matrizes extracelulares e celularizadas. Aqui estão alguns exemplos de biomateriais e biotintas que nós da Levy oferecemos para os nossos usuários, para diferentes tecidos. E vocês podem ver que a gente tem uma variedade grande de biomateriais, porque a gente sabe, como eu já mencionei também, que diferentes pesquisadores têm diferentes opiniões do tipo de material mais promissor para a engenharia de tecidos específicos. A gente testa cada material rigorosamente para ter certeza de que eles têm as características mecânicas, reológicas e biológicas ideais para a engenharia de tecidos. E a nossa plataforma é versátil e permite a utilização de vários materiais diferentes de base animal, vegetal e sintética. A gente desenvolve alguns desses materiais em laboratório, mas também trabalha com parcerias de empresas que já trabalharam muitos anos em alguns desses biomateriais, como a Xilex, que é uma startup que saiu de Columbia University, que trabalha com os DECMs, e a Dimensionings, que vem da Northwestern, que trabalha com
as biotintas para ossos e tecidos eletrocondutivos. A gente também trabalhou com a Corning para fazer um protocolo de impressão de matrigel, e a gente faz várias parcerias aí para trazer os materiais mais relevantes para a engenharia de tecidos, para que os nossos usuários possam ter acesso a todos eles. Então, agora eu vou cobrir alguns exemplos do uso dessas nossas biotintas e da nossa plataforma em algumas aplicações relevantes. Então, no caso do Dr. Zhang, que é da Harvard Medical School, ele criou um sistema de tumor on a chip com um par vascular sanguíneo e linfático. E esse modelo complexo para testagem de drogas é uma simulação escalável e mais precisa da farmacocinética no microambiente de tumores. Então, o Dr. Zhang é um dos nossos usuários, né? Ele usou a Lev2, dá para ver aqui que ele usou diferentes biotintas que ele otimizou para a construção desse tumor on a chip. Ele usou o alginato, a gelatina metacrilada e um fotoiniciador para mimetizar as funções biológicas e mecânicas dos vasos linfático e sanguíneo no microambiente de câncer de mama. Aqui nas figuras A e C tem os materiais utilizados e o processo. Ele usou um bico coaxial, que é algo que a gente oferece também. E aí nas imagens D e E ele mostra os perfis de difusão de diferentes drogas ou moléculas no sistema, tanto único de perfusão, com um canal só sanguíneo, que é o que normalmente é feito, e ele adicionou o canal ou vaso linfático, que adiciona a drenagem e muda o perfil de difusão dessas moléculas. Então, nesse caso, ele usou a Lev2, que é a nossa bioimpressora com 2 extrusores, e o nosso kit coaxial para fazer os vasos. Os materiais que ele utilizou foram alginato, gelatina metacrilada, o PEG de acrilado, PEGDA, e LAP, que é o fotoiniciador. E ele bioimprimiu esse tipo com o vaso sanguíneo e linfático. Os resultados que ele obteve foram o sucesso na biofabricação de um tumor de câncer de mama mais representativo, com microcirculação, que inclui perfusão e drenagem. Esse tumor on a chip com drenagem linfática mostrou viabilidade mais alta quando exposto à mesma concentração de droga anticâncer comparado ao modelo de única perfusão, ou seja, o modelo mais simplificado mostrava que a droga anticâncer tinha eficácia, mas no modelo mais complexo, com a drenagem dessa droga e menor exposição do material do tumor, né, das células de câncer, não houve o mesmo efeito. E o tumor em 3D demonstrou a viabilidade celular mais alta quando exposto à mesma concentração da droga anticâncer comparado ao modelo 2D. De novo, modelos mais simples, quando expostos, isso é um grande problema da indústria farmacêutica, né, de testagem, que os modelos 2D, quando expostos a uma droga específica, a uma dosagem específica, são mais suscetíveis a demonstrarem uma eficácia que não é observada em 3D ou no corpo humano. Então, esses modelos pré-clínicos mais fisiologicamente relevantes são extremamente necessários. Esse é um caso que ele usou a nossa bioimpressora e os nossos materiais e o nosso kit coaxial para conseguir fazer esse modelo pré-clínico mais relevante. As aplicações possíveis são de triagem de drogas in vitro e modelagem da cinética de transporte de drogas e biomoléculas. Então, nessas imagens, de novo, dá para ver a viabilidade das células com o sistema de um canal e de 2 canais, sem drenagem e com drenagem, e de novo o sistema mais simplista tem um efeito maior da droga anticâncer nas células MCF7 de câncer de mama. E essas mesmas imagens foram quantificadas aqui e demonstram um resultado significativo, uma diferença significativa entre os 2 modelos.
E aqui, de novo, eles usam diferentes dosagens, e na dosagem mais alta, na qual é visto no modelo 2D uma viabilidade de quase 0%, no 3D é visto uma viabilidade de quase 100%. Então, foi uma aplicação bem legal do uso das nossas biotintas e da nossa plataforma. A Dr. Zhang também, outra Dr. Zhang, do Texas A&M, também nossa cliente, usou a nossa Levy One, que é o nosso sistema de um extrusor, com alguns materiais, algumas biotintas customizadas que ela inventou, que o grupo dela inventou, para biofabricar um menisco artificial, mimetizando sua complexidade estrutural, características individualizadas e alcançando melhor performance mecânica em comparação com modelos moldados. Isso aqui que ela imprimiu, um modelo com um controle micro. Dentro disso aqui, os filamentos são de resolução de microns, de micrômetros, desculpa. E ela teve ótimos resultados mecânicos com esse material e com o método de bioimpressão. Então, novamente, ela usou a nossa tecnologia da Levy One, a bioimpressora com um extrusor, criou uma biotinta customizada com alguns dos nossos materiais de base e conseguiu fazer estruturas bioimpressas de dog bone e do menisco. Os resultados foram de sucesso na biofabricação de um menisco com grande fidelidade geométrica, complexidade estrutural e flexibilidade de design. Os modelos bioimpressos também demonstraram resistência à tração mais alta do que os modelos moldados, o que é muito interessante. As aplicações dessa tecnologia são de implantes personalizados, estruturas com geometria de alta complexidade e microcontrole. Então, aqui é o processo de bioimpressão, de reticulação. E aqui é a comparação da tenacidade e resistência à tração de diferentes biomateriais, e esse é o material que ela desenvolveu, que está numa área muito mais desejável para essa aplicação da biotinta e da bioimpressão 3D. E, por fim, o Dr. Scardle, da Wake Forest School of Medicine, trabalhou na otimização de uma biotinta híbrida de colágeno tipo 1 e ácido hialurônico para fazer microambientes hepáticos bioimpressos. Então, ele imprimiu esses organoides hepáticos que se mantiveram viáveis por mais de 2 semanas e responderam a tratamentos por drogas. E esses modelos podem ser utilizados para testes de segurança e eficácia de atuais e novas moléculas. Então, esse grupo conseguiu ter sucesso na recriação do microambiente hepático. Eles usaram a nossa Levy 2, que é a nossa bioimpressora com 2 extrusores, para bioimprimir as biotintas de colágeno metacrilado tipo 1 e ácido hialurônico tiolado. As estruturas que eles imprimiram foram um spoke, que é uma estrutura reconhecida já para testagem de biotintas, e esferas de 10 microlitros. E os resultados foram sucesso na bioimpressão e cultivo de modelos hepáticos que se mantiveram viáveis por mais de 2 semanas, incluindo produção de albumina e ureia. E os modelos hepáticos também demonstraram respostas apropriadas para uma toxina hepática já muito bem caracterizada na literatura. As aplicações dessa tecnologia são a triagem de medicamentos in vitro, testes de segurança e eficácia com alta capacidade, modelagem de doenças, modelagem de funções de órgãos. E aqui a gente pode ver os resultados de 2 células hepáticas que foram testadas, as Human Stellate Cells e L2, e as 2 foram caracterizadas por viabilidade e alongamento, tanto por imagens de microscopia fluorescente, quanto pela quantificação dessas imagens. E eles testaram essas diferentes formulações de ácido hialurônico com gelatina e diferentes composições de colágeno metacrilado em 2:1 com ácido hialurônico tiolado, ou 3:1 ou 4:1. E eles testaram nesses 2 tipos celulares e viram
uma melhora significativa no alongamento das células de 3:1. Então, mais uma aplicação das nossas biotintas e da nossa tecnologia. A gente também faz muitos estudos internos para o desenvolvimento de novas tecnologias no campo de biofabricação e protocolos para ajudar toda a comunidade de bioimpressão 3D. Então, vocês podem entrar nesse nosso site, conferir os protocolos que a gente tem disponíveis e também entrar em contato se vocês tiverem interesse em trabalhar com a nossa plataforma. Muito obrigada, fico feliz em responder perguntas agora para quem tiver perguntas para mim. E aqui está meu contato também para quem quiser entrar em contato.